Para a nossa meditação nessa noite, nesse segundo domingo da família desse mês muito especial aqui na IPA, eu quero convidar a sua atenção para o texto da Palavra de Deus, que se encontra no Salmo de número 128. Nós leremos os versos de 1 até o verso de número 6. Salmo 128, os versos de 1 até o verso de número 6. Acompanhe comigo atentamente na sua Bíblia, e assim que você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à Santa Palavra de Deus. Salmo 128, versos de 1 até o verso número 6. Os salmos conhecidos por serem chamados cânticos de romagem, e cantando, indo até o templo, o povo de Deus no Antigo Testamento usava esse cancioneiro para não apenas inspiradamente louvar o Senhor, também nos ensinando preciosas lições. Salmo 128, versos de 1 até o verso número 6. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, nós te louvamos e te bendizemos porque é gloriosa e bela a forma com a qual tu nos ensinas através da nossa própria linguagem, te preocupando, Senhor, com os nossos próprios empecilhos para que entendêssemos de outra forma a tua revelação. Mas nós te damos graças porque tua palavra disposta a nós é hoje também, mais uma vez, objeto da nossa atenção e reverência. Abençoa-nos para que, apesar dos nossos pecados, possamos, Senhor, compreendê-la e também, da tua parte, receber força para aplicá-la no nosso dia a dia. Nos desafia, nos constranja, Pai, com a tua palavra, para que seja grande o proveito da tua pregação, que não é minha, mas é tua nesta noite, ao coração de cada um dos teus filhos e filhas que se achegam nesse santo ajuntamento na tua igreja. Leva-nos posteriormente com essa palavra, implicando no nosso coração o desejo de cumpri-la e de não apenas crermos nela. Nos ajuda com isso, e é assim que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos irmãos. Para onde a família está indo? É uma pergunta que poderíamos claramente fazer diante do cenário em que nos encontramos, com tanta desesperança, com tanta incerteza e com tanta inversão de valores no que diz respeito à família. Mas existe um aspecto importante que precisamos retratar, e pode passar, por favor, o slide para mim? O primeiro dele é em relação a estarmos desavisados para com as ondas que tendem a nos afundar. De repente, um tsunami e já era tarde demais. Eu me refiro a um episódio do ano de 2004, quando um tsunami devastou o Sudeste Asiático, ceifando mais de 200 mil vidas na Tailândia. Para ser exato, 227 mil vidas e 227.898 vidas ceifadas para esta força incontida da natureza, um tsunami. Muitas famílias estavam ali, naquela região paradisíaca, desfrutando tranquilamente de praias, de delícias, de luxos, de hotéis 5 estrelas, quando foram surpreendidas por ondas invisíveis e silenciosas que se formavam no fundo do oceano. E quando perceberam, já era tarde demais. Assim, exatamente assim, está acontecendo com muitas famílias nos dias de hoje. A destruição não começa com escândalos que surgem num casamento,
na relação de um pai com um filho, mas com pequenas concessões. A negligência da oração, prioridades distorcidas, valores mundanos infiltrando-se lentamente através do que você consome dentro da sua casa. E a onda vem, e quando vem, chega e destrói, arruinando lares inteiros até o fim. Para onde a família está indo? Um renomado sociólogo americano certa vez afirmou que a saúde de uma sociedade pode ser medida pela saúde de suas famílias. Em uma entrevista recente, perguntaram a ele qual seria a maior ameaça para o futuro da civilização ocidental, e este sociólogo respondeu com apenas 2 palavras: colapso familiar. Nós vivemos tempos, meus irmãos, em que muitos lares estão sem direção alguma, perdidos, sem valores, sem temor de Deus para governar-lhes na lida diária de uma família. E a pergunta que ecoa no coração de muitos destes membros familiares é: para onde a família está indo? Será que ela está edificada sobre a rocha, que é Cristo? Ou está, como disse aquele sociólogo norte-americano, à beira de um colapso? A palavra de Deus nos mostra, entretanto, que os rumos perigosos estão aí para levarem para o fundo do mar, metaforicamente falando, as nossas famílias, nos levando para esse abismo, para esse colapso, para essa total destruição. Mas também essa mesma palavra nos apresenta não apenas esses perigos nocivos para a família, como também nos apontam como uma bússola o caminho para a restauração de cada um desses desafios, desses dilemas que as famílias hão de enfrentar. Nossa proposta nesse primeiro sermão, nesse segundo sermão, melhor dizendo, do mês da família, é refletirmos de maneira breve sobre 3 rumos venenosos para os quais as famílias contemporâneas têm se deixado levar. 3 caminhos errados pelos quais elas têm sido norteadas, perdidas, mas ainda assim seguindo para a condenação, seguindo para desfrutarem dos mais terríveis malefícios de uma vida sem Deus. Para onde a família está indo? Em primeiro lugar, queridos, famílias têm ido na direção da autossuficiência espiritual. Como nos diz o texto lá de Juízes, capítulo de número 2, verso de número 10. Eu queria convidar a sua atenção para esse texto. Livro dos Juízes, capítulo de número 2, verso de número 10. Juízes, capítulo 2, verso de número 10. Vamos ler todos juntos, assim que você encontrar, diga amém. Juízes 2, verso de número 10. Vamos ler todos juntos? Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. A palavra usada aqui no hebraico, desse texto em Juízes 2:10, é iada, conhecer. E aqui não se refere a uma mera informação religiosa, mas a intimidade, como alguém que conhece o Senhor. Quando ele está dizendo aqui que não conheciam o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram. Ele está falando, o autor do livro dos Juízes, de uma geração perdida. De uma geração que, por não ter recebido de seus pais, como o Senhor havia ordenado em Deuteronômio, para que esta palavra seja inculcada aos seus filhos e aos filhos destes, ao levantar, ao se deitar, em toda a sua rotina, lembrando-se da aliança de Jeová. Não é mera informação, aqui a gente não está falando de teologia, nós não estamos falando de um desconhecimento que parte pura e simplesmente de uma falta de intelecto.
nós estamos aqui a referir, segundo o texto, de uma geração que se levantou no período, nos mais tristes da história de Israel, sem saber quem era Deus. Uma geração que conheceu milagres, falhou em cultivar na próxima a relação com esse Deus Todo-Poderoso. E o mesmo tem ocorrido ainda nos dias de hoje. Pais cristãos correm vorazmente atrás de suas próprias carreiras, do seu próprio lazer, de estabilidade financeira, negligenciando a transmissão da fé de maneira viva, como deve ser no ambiente familiar. Culto doméstico já se tornou raridade. Orações têm sido escassas nas mesas de jantares. A Bíblia, como na imagem escolhida pontualmente aí para ilustrar, tem sido relegada às traças das nossas estantes. Muitos lares com Wi-Fi, Netflix, conforto, mas espiritualmente pobres, apagados. Bíblias nas estantes com muita poeira. Filhos crescendo sem jamais verem seus pais chorando aos pés do Senhor. Uma geração que, passada a próxima, não tem conhecido a Deus. Este é um dos textos, em Juízes 2:10, mais tristes da história do povo de Deus. Uma geração falhando em preparar a outra. Hoje nós temos repetido esse mesmo erro, meus irmãos. Famílias têm repetido este mesmo erro, caminhando na direção de uma suposta e ilusória e enganosa autossuficiência, como se bastassem, como se seus sucessos, suas conquistas, suas lutas fossem tudo e que não são nada, esquecendo-se daquele que sustenta-nos pela sua mão poderosa e nos faz ser firmes para não desfalecermos na hora das tribulações. O Senhor, e somente Ele. A tocha da fé foi deixada para trás, não sendo passada na corrida da vida para essa próxima geração. Temos visto cada vez mais, como um resultado desta negligência das próprias famílias, uma geração inteira de filhos espiritualmente órfãos, sem um Deus para chamar de pai, porque temos falhado no nosso compromisso, repetindo o mesmo erro do período dos juízes. Pais que dizem e até gravam, quem sabe, no porta-malas do seu carro, adesivando: Deus é importante, Deus é tudo, mas vivem como se ele fosse um acessório dominical, trocando o altar do lar pelo sofá da TV, o culto doméstico por conteúdos digitais, a fé sendo terceirizada para a igreja, enquanto que a primeira igreja, que é o nosso lar, não tem programações sendo realizadas. Famílias tornando-se especialistas em planejamento financeiro, mas analfabetas em fazer discípulos, crescendo em bens, mas empobrecendo na fé. Um lar sem oração, com casas sem teto espiritual. Retrato que responde tristemente a esta nossa primeira indagação: para onde está indo a família? Para a autossuficiência, para esta impressão egocêntrica e humanista que nos engana até nos arruinar completamente. Enquanto membros de uma família maior do que nós e que nos ensina a depender dele, Joel Bick, falando sobre esse tema, ele nos diz, queridos, que a maior tragédia de nossa época não é o ateísmo declarado, mas o cristianismo sem Cristo, vivido dentro de casa. Uma religião vã, um compromisso pessoal que não é traduzido em ações, que não é traduzido em mudança, em lágrimas derramadas, em arrependimento de pecados, em confronto com o nosso próprio prazer, que certamente, eu garanto a você, pela nossa própria natureza é inclinado para o mal.
e nunca para satisfazer o Senhor. A maior tragédia da nossa época é esta. Mas existe, meus irmãos, uma solução bíblica para isso. Nós precisamos pensar que retornar ao ensino e à prática intencional da fé nos nossos lares começa pela presença da palavra e da oração na rotina do lar. Em Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 7, o Senhor diz através de seu servo Moisés ao povo: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te, ao levantar-te. Em Oséias, capítulo 4, verso número 6, o Senhor revela e denuncia através do profeta Oséias ao povo o motivo deles estarem perecendo, dizendo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Não é porque falta o conhecimento que está escasso, ele está abundante à nossa disposição. Entretanto, contando com toda a nossa negligência, em dele bebermos, em dele sermos alimentados, para com ele também alimentarmos a nossa prole, a futura geração. Como é que resolve a autossuficiência espiritual na tua família? Retorne o culto na sua casa. Não espere uma semana para você cultuar o Senhor. É muito pouco para quem realmente anseia com toda a sua alma o Deus vivo e verdadeiro. É muito pouco. Cultue o Senhor no teu lar, com a tua família. Ensine com a sua própria vida. Não apenas pregue, também viva aquilo que você tem ensinado aos seus filhos, aos seus familiares, aos seus parentes. Clame ao Senhor com seus filhos, ensine-os a depender de quem realmente tem a solução para os nossos problemas. Ensine-os a depender do Senhor, a esperar em oração. Prepare o coração dos seus filhos para crescerem com a paciência de entregarem suas lágrimas ao Senhor e esperarem que Ele próprio as enxugue. Traga Cristo de volta para a sua mesa, de volta para o seu lar, de volta para a convivência da tua casa. Para onde a família está indo? Ela vai para a autossuficiência espiritual. Mas a família também tem ido na direção do materialismo idolátrico. O texto que eu queria ler com você agora é o de Lucas, capítulo 12, verso número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, no verso de número 15. Vamos ler todos juntos? Lucas 12, 15. Amém? Leia comigo, por favor. Então, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Guardai-vos da avareza, porque a vida do homem não consiste, não se limita, em outras palavras, na abundância de bens que possui. A palavra grega pleonexia, usada aqui por Jesus para a avareza, é um desejo doentio e insaciável que nunca é satisfeito. É a tradução mais direta que nós temos desse termo, pleonexia. Isso define boa, para não dizer a maioria das famílias modernas. Trabalha-se cada vez mais para ter cada vez mais, e com isso se perdendo o que é verdadeiramente essencial. Famílias que vivem juntas, mas nunca estão unidas. Diálogo sendo cedido para a comparação. A mesa silenciosa diante de um cansaço massacrante de pessoas que lutam de maneira perdida e doente atrás de coisas que não precisavam ter. Pessoas tão perto, mas tão longe, escravizados em telas de um celular, desconectados uns dos outros, filhos sendo treinados para vencer na vida, mas nunca para se prostrar diante de Cristo,
Jesus denuncia aqui a armadilha dessa cobiça insaciável, da ganância, da soberba, da avareza. E este, seguramente, é o ídolo maior do nosso século. Você vira as páginas de uma rede social, ou quem sabe até, para os mais tradicionais, de um jornal de domingo de manhã. E você vai observar, a política do país vai bem se a economia estiver nesse mesmo sentido. Mas não se a nossa moral está sendo defendida e honrada. Isso é o que menos importa. O que nos interessa é a inflação. São os juros, a taxa Selic, a alta do dólar. Assuntos que perniciosamente vão ingressando no teu coração para te fazer pensar de uma forma, cultuando o Deus deste mundo, que se chama Mamon. O ídolo do nosso século, o dinheiro, o sucesso financeiro, famílias deixando de lado o altar de Deus para se devotarem comprometidamente ao altar do consumismo, da compra do que não precisam. Filhos aprendendo que vencer na vida é ganhar mais. Não, que vencer na vida é ser mais santo e parecido com Cristo. O tempo junto de comunhão na família se esvai em shopping centers, em viagens que não são desfrutadas, trabalhos exaustivos, maridos que se tornam de suas esposas sócios, esposas que se tornam gerentes dos lares e filhos que se tornam investimentos a longo prazo. O lar tornando-se uma máquina de gerar resultados, uma empresa e não um santuário de amor, como lemos no início no Salmo 128, de 1 a 6. A vida verdadeira não está nos bens acumulados, disse Jesus, mas sim em ser rico para com Deus, e isso mesmo ele nos diz no mesmo texto de Lucas 12, verso 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A verdadeira riqueza tem sido ignorada, desprezada por muitos de nós. Martyn Lloyd-Jones, ele nos fala a esse respeito dizendo que a tragédia do materialismo é que ele convence o homem de que pode viver sem Deus. Porque eu pago. Eu tenho dinheiro. Para onde está indo a família? Para o materialismo idolátrico. Ali também a família tem se perdido nesse rumo desentrilhante de uma vida sem Deus, confiada em si próprios. Mas qual é a solução para isso? Qual é a solução para a tua e para a minha família, que em algum momento pode ter experimentado isto? Voltar-se à suficiência de Cristo e ao contentamento que nasce de uma comunhão sincera com Ele. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 10, ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. O sábio Salomão já nos falou disso também em Provérbios 11, 28, dizendo-nos: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Redefina hoje se você tem sido enquadrado num tipo de família que idolatra o dinheiro, o materialismo, o sucesso financeiro, nessa jornada escravizante, notada em muitos dos lares contemporâneos. Redefina o que é riqueza. O que é riqueza de verdade. Pois no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, o nosso Senhor Jesus nos diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele também nos diz, alguns versículos anteriormente, nesse mesmo sermão da montanha, que nós não devemos acumular para nós os tesouros dessa terra. Devemos, contudo, acumular os tesouros do céu, os quais não podem ser tomados pelos ladrões, nem corroídos pela traça ou pela ferrugem. Faça do contentamento uma cultura do seu lar. Seja satisfeito com o que você tem. Para de ficar descontente com tudo e a todo momento. Você tem chuveiro elétrico? Glória a Deus. Não tem? Louva o Senhor.
porque o calor aqui da nossa terra também nos desafia a louvá-lo por uma água bem geladinha. Você tem um carro que te leva para o trabalho, para os seus compromissos? Glória seja o nome do Senhor. Não tem? Louve porque agora tem o geladão. Podia ser pior. Você tem se preocupado demais com o tipo de escola que seus filhos têm estudado? Porque precisa ser bilíngue, trilíngue, com ensino de culturas da Europa, da América do Norte. Se você tem condição de pagar, glória seja o nome do Senhor. Mas não tem? A escolinha do bairro também pode ser uma bênção, não esquecendo que o primeiro compromisso de ensinar-lhes é seu e não dos professores. Priorize o que é eterno. Dá para solucionar o materialismo, nos ligando ao que realmente traz essência e propósito na vida do cristão. Ensine que o bem mais precioso não se compra, se recebe pela graça, sem merecermos, e a salvação. Quantos de nós temos nos comprometido de ensinar à próxima geração, aos nossos filhos, que a coisa que mais importa é salvação? Enquanto que ter tudo nessa vida, ganhar o mundo inteiro e perdermos a nossa alma, vai nos trazer o desgosto de uma eternidade de condenação e inferno. Quantos de nós temos passado esta mensagem adiante? Para onde está indo a família? A família tem ido para o perigo da autossuficiência, tem ido também para o materialismo idolátrico. E por fim, a família tem ido também na direção da desconstrução moral. O texto que eu queria ler com você agora é o da carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versos de 28 a 31. Romanos, capítulo de número 1, versos 28 até 31. Nós mais uma vez vamos ler todos juntos. Romanos, capítulo 1, versos de 28 até 31. Quando você encontrar, diga amém. Vamos ler? E por haverem conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Sem afeição, implacáveis em outras traduções, sem nenhum tipo de misericórdia. A moral sendo apagada como um lápis com essa borracha apaga diante dos nossos próprios olhos os valores que a palavra nos ensina de maneira segura e robusta sobre como deve se comportar a família segundo o propósito de Deus. O termo grego aqui para sem afeição, no grego é astorgos, descreve a perda de amor pelo próximo, pelo outro. O próximo mais próximo, segundo aprendemos nas Sagradas Escrituras, são os membros das nossas famílias. Veja, a perda do amor familiar, o esfriamento dos afetos naturais, biológicos, são a marca dos últimos dias. O amor se esfriando, filhos se voltando para com seus pais e pais para com seus filhos, noras com suas sogras e assim sucessivamente, eivando de fracasso a instituição mais antiga do mundo, chamada família. Vivemos dias em que os valores morais estão sendo sistematicamente desconstruídos. A família tem sido vorazmente atacada por Satanás. A autoridade desta família também a todo tempo, inclusive muitas vezes por aqueles que deveriam estar incumbidos em nosso país de fazerem leis para a proteção do bem-estar social e, na realidade, atacando a autoridade do lar.
na correção, no ensino e na disciplina. O certo e o errado se tornaram no tempo presente relativos. A minha verdade é para mim, certa para você, talvez não. Relativo. Filhos não têm sido mais corrigidos, pais não têm sido, consequentemente, mais honrados, casamentos têm se dissolvido pelas menores futilidades, os lares que deveriam ser abrigos viraram verdadeiros campos de guerra. E tudo isso porque se tem rejeitado terminantemente o padrão de Deus, adotando-se, veja, mesmo em lares que se dizem cristãos, um padrão mundano. O amor tem virado instinto e o pecado, muitas vezes elogiado como virtude. Sem afeição natural são os homens sem Deus, apresentando-nos a quebra total dos vínculos familiares. Nós vivemos no tempo de inversão moral. Mães, neste dia muito especial, elogiadas pela essência protetiva, acolhedora de um colo materno. Mas nós não podemos nos esquecer que passam minutos a cada lance de minutos, uma mãe tem jogado um filho numa lata de lixo em unidades de saúde por todo o nosso país. A cada lance de horas, um feto tem sido assassinado com práticas criminosas, abortivas, para um insucesso de vidas que nem começaram. A ideologia moderna destrói a identidade, os papéis, a autoridade dos membros de uma família em nome de uma suposta liberdade, que na realidade nos algema para a condenação eterna. A liberdade sem verdade, já disseram os antigos filósofos, ela leva ao caos. Lares sem disciplina viram trincheiras. Casamentos sem santidade viram contratos frágeis. A moral desconstruída e desconstruída e mesmo lamentada vai nos deixar sobrar a ruína emocional. Muitas famílias estão sendo educadas pela internet, não pelas escrituras. O que entra na tela tem se transformado em comportamento dentro de casa. Para famílias que não têm sido levadas para o caminho do Senhor. É nisto que R.C. Sproul, Richard Carl Sproul, vai nos dizer ao afirmar que a corrupção da família é o primeiro estágio da morte de uma civilização. De fato, meus irmãos, quando abandonamos os valores primordiais do homem quanto sacerdote do seu lar, responsável pela provisão, pelo cuidado, pelo acolhimento de seus pares, na esposa seguindo propositadamente esta missão de cuidar da família, é isso que significa submissão, não é para que ela seja pesada nem oprimida. Isso não é bíblico, muito pelo contrário, é pecado. Filhos que honram seus pais, obedecendo-lhes na disciplina do Senhor. E famílias que devotam-se a resolverem seus problemas, buscando a resposta na palavra de Deus. Existe solução para lares que estão desconstruídos moralmente. Reconstrução, reedificação dos valores do lar diante dos tijolos imutáveis da palavra de Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 2 e 3, ele nos diz: porque os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural,
implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. E veja, Paulo não está falando aqui de ímpios. Se você vê o contexto imediato do texto, ele está falando sobre os homens que se infiltravam na igreja de Éfeso, que era a igreja pastoreada por Timóteo, para ensinar mentiras. Ele não está falando de ímpios, está falando de falsos crentes. Avarentos, egoístas, presunçosos, blasfemos, desobedientes, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, e que, infiltrando-se nas igrejas, ensinam como modelo este agir totalmente desconectado do querer de Deus com uma prática correta, levando para a ruína muitos dos seus discípulos. Em Isaías capítulo 5, verso 20, o Senhor adverte por meio do profeta: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo, invertendo os valores, desconstruindo a moral, a qual estava fundada a família. Filhos que mandam nos pais. Pais que são servos de seus filhos para seus caprichos e seus desejos. Açoitando o próprio futuro destes a quem dizem que amam. Quando nada transmitem a respeito de disciplina e de autoridade. É preciso que pensemos, meus irmãos, sobre isto, com a pauta de um pensamento que nos mova para o Senhor. Que nos mova a pensarmos que a família, sim, ela pode ser reconstruída. Reconstrua sua casa com os tijolos da santidade. No Salmo 127, verso 1, o salmista nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Assuma os papéis dados por Deus, ensine com firmeza, com ternura, discipline com amor, viva com o temor do Senhor e ensine seus filhos a fazer o mesmo. E assim podemos encontrar solução para a desconstrução moral, que é o caminho para o qual está indo, ou estão indo, muitas das nossas famílias. Conclusão, meus irmãos. Onde sua família está pisando? Qual é o caminho dentre estes? E teriam muitos outros. Dentre estes citados, em qual destas pegadas tua família está pisando? Se fizeres uma análise bem criteriosa, e eu me incluo nisso, nós não vamos francamente dizer que em nenhum deles há certamente o que ser melhorado, para que possamos entender e passar a pesar nas pegadas certas na nossa trajetória de vida familiar. Onde sua família está pisando? Certa vez, um trem saiu dos trilhos porque um único trilho se desviou 1 centímetro da linha original. A princípio, ninguém tinha percebido o desvio de rota, mas quilômetros depois o desastre era inevitável. Assim também é o lar que se desvia aos poucos da palavra. Pode parecer muito pequeno no início, um pequeno desvio, uma pequena negligência, mas o fim é dirigido para o caminho da mesma ruína, a não ser que o Senhor por nós intervenha. Famílias não caem de uma vez. As famílias não se arruinam, como disse no início, de escândalos assombrosos. Se afastam aos poucos, se destroem lentamente. Mas a boa notícia que eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, é que ainda há como voltar. Nós ainda podemos voltar. Ainda há tempo. A palavra do Senhor para a tua vida nessa noite, enquanto membro de uma família, é: arrependa-se. Ainda há tempo. Cristo é o caminho, o novo começo, o redentor dos lares despedaçados. E somente em Jesus é possível
como nas antigas maquinagens ali de ferrovias, reverter a rota, restaurando os valores de acordo com o que ele planejou desde o princípio para a família e recomeçar. Famílias não desmoronam de um dia para o outro, seguem devagar para longe de Deus, galgando um passo de cada vez para a sua própria destruição. Rodrigo era um pai comum, trabalhador, honesto aos olhos da sociedade, mas ausente espiritualmente em sua casa. Ele dizia que amava o Senhor, mas nunca liderava sua família em oração. Ele dizia que obedecia à palavra de Deus, mas jamais a lia com a sua família e com seus filhos. As decisões no lar eram sempre guiadas pela pressa, conveniência, ou quem sabe até mesmo pela rotina, até que um dia, em um culto como este, Rodrigo estava sentado ouvindo uma pregação sobre liderança espiritual no lar. E ao final, como de repente você pode também se sentir hoje, Rodrigo se sente profundamente confrontado. Ao voltar para casa, ele se ajoelha ao lado da sua cama e ora ao Senhor: Pai, eu cansei. Eu não quero mais ser um pai neutro. Quero ser um pai santo. A partir desse dia, Rodrigo começou um processo diário de mudança. Não houve nenhum milagre instantâneo, mas passos conscientes e decisivos. Ele passou a acordar 30 minutos mais cedo para orar e separava uma noite por semana para fazer um culto doméstico com seus filhos. E com esforço passou a tratar sua esposa com mais paciência, ouvindo antes de responder a ela. Não foi fácil nessa trajetória. Rodrigo teve recaídas de impaciência, dias em que os filhos reclamavam, dormiam no meio do culto, mas ele permanecia persistindo, e o que parecia insignificante foi se tornando sementes de algo muito maior. Sua filha mais nova começou a orar espontaneamente, sem mesmo que lhe fosse pedido a isto na hora do almoço. Seu filho adolescente lhe chamou e lhe convidou para que estudassem juntos o livro de Provérbios. E sua esposa gradativamente passou a confiar mais em seu direcionamento espiritual. 2 anos depois, Rodrigo foi convidado para falar em um retiro de casais e lá compartilhou, enxugando algumas lágrimas ao rememorar essa trajetória. Abre aspas, disse ele aos casais: a maior mudança na minha casa não foi o ambiente, nem o comportamento dos outros. Foi o meu coração. Quando eu decidi seguir Jesus de perto, deixando de acompanhá-lo somente de longe, e trouxe-o para morar na minha casa. Rodrigo, ele não virou um super pai, mas se tornou um pai piedoso. Rodrigo não se tornou o super crente, mas passou a ser um pai intercessor. Rodrigo, ele não se livrou de todos os seus erros, mas passou a se arrepender de todos eles. Transformou com isto o rumo da sua família. Essa história é de um presbítero no Mato Grosso que experimentou toda essa transformação e que com seu testemunho tem impactado famílias. Hoje pode ser o dia onde você vai responder com toda certeza para onde a sua família está indo. Para onde ela está indo. 3 aplicações para nós sermos desafiados nessa noite. Primeiro, reavalie os valores do seu lar. Você tem alimentado sua família com a palavra de Deus, a espada poderosa do Espírito, a revelação do Altíssimo, ou com entretenimentos vazios? 2, retome a presença de Deus na rotina doméstica. Estabeleça cultos simples, com uma oração diária, diálogo espiritual, leitura da Bíblia, para aproximarem-se diariamente do Senhor. E 3,
com o auxílio de Cristo, em nome de Jesus. Corrija hoje o rumo da tua família com humildade e fé. O Espírito diz a ti nesta noite: nunca é tarde para começar ou para recomeçar. Deus é especialista em restaurar histórias quebradas. A tua família podia estar indo para todos esses caminhos infernais, mas pode ser hoje o dia da mudança, para que a sua família seja, como acabamos de cantar, levada debaixo das asas da graça do Senhor, confiada no destino que Ele mesmo preparou para nós, se formos a Ele fiéis e perseverarmos até o fim. Para onde a família tem ido? Para onde você tem ido e levado a sua família? Nós esperamos, pela graça do Senhor, que não mais seja o trilho da tua família o da autossuficiência, o do materialismo idolátrico e também o caminho da perdição, da inversão de valores. Que nós possamos ser tementes ao Senhor, falhos é verdade, limitados, mas buscando naquele que deve ser o nosso bom piloto as coordenadas para uma vida familiar satisfatória, plena e feliz. Apagando o passado de traumas, de dores que você possa ter enfrentado até aqui, para um futuro prodigioso, feliz e próspero que Ele tem para todos aqueles que o buscam de todo o seu coração. Vamos ficar de pé, queridos, vamos louvar ao Senhor com um cântico preparado para este momento. Nosso grupo de louvor vai nos conduzir. Vamos dizer todos juntos como um